Boa tarde Marisópolis. Estamos ao vivo com mais um MaripaCast e o convidado de hoje é o nosso padre Francisco Cleides. Tenha uma boa tarde, padre. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, eu e toda a equipe, gostaríamos de agradecer a sua presença por ter aceito o nosso convite. E nós gostaríamos de conhecer um pouco quem é o padre, quem é padre Francisco Cleides. Fala um pouco sobre a sua trajetória, a sua vida para a gente. Boa tarde a todos, boa tarde Graziele, ao nosso controlista, a todos que nos acompanham pelas mais variadas formas, né? Isso. Pelas redes sociais. Eu agradeço de coração por estar aqui. Já vem a segunda vez, né, para falar de algum assunto da igreja. E diante dessa primeira questão sua, falar um pouco sobre a minha pessoa, não é? Nem sempre a gente gosta de falar da gente, mas não é problema. Então, eu sou o padre Francisco Cleides, sou natural de Uiraúna, a terra dos padres. Em Uiraúna já se deu mais de 40 padres, né? Assim, oficialmente, mas dizem que foi muito mais. É a terra dos sacerdotes. Então, sou natural de Uiraúna, pertenço a um instituto missionário, Instituto Jesus Missionário dos Pobres, que assume a paróquia de Marisópolis já há 18 anos. Esse ano faz 19 anos que estamos aqui. No meu caso, 2 anos como pároco, né? E entrei no instituto com 16 anos. E fiz toda a parte da formação do ensino médio, da filosofia, da teologia. Sou formado também em psicologia. E morei muitos anos no Ceará, como missionário em mais de uma diocese. E também como missionário passei 1 ano no Pará. Foi uma experiência muito rica, porque era uma realidade muito mais desafiante, de interior, né, estradas longas e ruins, mas gratificante, né? Porque quando a gente faz por amor, realiza por amor a sua missão, é gratificante. Eu tenho 15 anos de padre, né? Como disse, sou formado em filosofia, psicologia, teologia, e estou em Marisópolis desde janeiro de 2021. Né? Agora em janeiro, dia 30, fez 2 anos que eu estou aqui em Marisópolis. Sou, como já disse, de Uiraúna, morei muito tempo em Cajazeiras, no Ceará e no Pará. E aqui estamos para mais perguntas. Certo. E assim, durante esses 2 anos, logo de início aqui em Marisópolis, como foi o acolhimento? Porque geralmente é um pouco difícil, né, que tem essa mudança, aí a população se apega a um padre, aí de repente tem que sair. Como foi assim esse acolhimento? Sim, então, é desse jeito mesmo. Em todas as paróquias não é diferente. Há aquele contratempo às vezes de algumas pessoas, porque se apegou mais aos anteriores e tem aquele receio do que está chegando. Mas eu encaro isso com muita normalidade. Né? Porque em todas as paróquias praticamente é assim. Eu acho que em toda função, também nas empresas, sempre o novo assusta. Não é? Pelo menos deixa a pessoa mais apreensiva. E aí cada pessoa é livre de acolher, resistir, desde que faça isso com muito discernimento e justiça, né? Mas assim, eu me sinto muito bem acolhido em Marisópolis. Hoje, depois de 2 anos, me sinto muito bem. Eu sempre digo, eu gosto de onde eu estou. O pessoal às vezes pergunta, você gosta daqui? Como fazia também em outros lugares. O senhor gosta daqui dessa cidade? Digo, olha, o missionário gosta de onde está. Né? Tem que aprender a gostar de onde está. Mesmo que as coisas não sejam lá tão fáceis, que não é o caso de Marisópolis, né? Que tudo muito tranquilo, tudo muito bom. Então, eu me sinto muito bem em Marisópolis. A previsão é de passar mais 4 anos, porque a provisão, né, quer dizer, o documento do bispo é de 6 anos. No caso, sempre foi assim, 6 anos? Então... É 6 anos, mas aí, dependendo das circunstâncias, o padre pode passar mais, pode passar menos, né, varia de acordo com as circunstâncias, né, do andamento das coisas, etc. Mas, por enquanto, estou aqui, né, há 2 anos. Aí, assim, o senhor é natural, né, aqui de pertinho. Sim. Aí o senhor assim, pode pegar as cidades de perto, como também distantes, né? Não está no poder, não está no poder do senhor, né? Tem sempre a sua pergunta, Graziele, porque eu acho esse programa, essa oportunidade que você está dando para mim,
de muito esclarecimento para as pessoas, né? É Porque as verdade, pessoas porque tem muita dúvida. Por exemplo, existe na igreja os padres que são chamados padres diocesanos e os padres religiosos. Vamos dizer a diferença. Os padres diocesanos são aqueles que pertencem à diocese. Por exemplo, nós temos aqui pertinho o padre de São Gonçalo. Ele é um padre diocesano, ou seja, ele pertence ao clero, à diocese de Cajazeiras. Então ele pode ser transferido só no território da diocese. Ele já foi padre, por exemplo, do lado de Pombal, Ibiara, né? Meu amigo, meu colega aqui, vizinho, padre Arivânia. Como os outros padres diocesanos. Os padres religiosos, eles têm um espaço de serviço muito maior. Por exemplo, eu sou padre religioso, não sou padre diocesano. Eu morei no Pará, morei no Ceará exatamente por isso, porque é a congregação, é o superior da congregação que faz as transferências e não o bispo. Está entendendo? Então, Padre Cleide, nós estamos precisando de você no Amazonas. Uma missão, você vai assumir no Amazonas. Então, eu vou para o Amazonas. É um dos meus sonhos. Pois então, é uma região muito bela, muito bonita, muito desafiadora sobre certos aspectos, mas muito gratificante. Então, eu posso assumir paróquias aqui no território de Cajazeiras, mas posso assumir paróquias no mundo inteiro. Se a nossa congregação abrir uma casa de missão na África, eu posso ir para a África. Né? Nós não temos horizontes, né? O mundo todo é a nossa paróquia. Entendi, mas é assim, foi uma escolha do senhor ou não? É uma escolha na formação? É uma escolha em conjunto. Certo. A gente tem um conselho em que a gente conversa, dialoga e vê né, as motivações, os porquês, as aptidões, né? Então, foi decidido de que eu viria para cá e aqui estou. Seja muito bem-vindo, Obrigado. né? Que possa permanecer aí com a gente. Então, vamos lá. Teve algumas perguntas na caixinha de perguntas aí do Instagram. Sim, pessoal, vocês podem aí estar fazendo perguntas. Tem alguma pergunta aí? Já? Ainda não, por enquanto não. Vocês podem aí estar fazendo pergunta, tanto pelo contato, também aí pelo Instagram, né, pelo site. Fiquem à vontade, pode elogiar. Vamos lá. Vamos falar um pouco, né, da quaresma. A quaresma teve início, né, em quarta-feira de cinza, foi dia 22, vai até dia 6, é? A quaresma ela vai sempre ali na Semana Santa. Ela termina ali, tem um tríduo pascal. Né? O tríduo pascal é o intercâmbio entre a quaresma e a Páscoa. Da quinta-feira santa até o domingo, a gente chama de tríduo pascal. Né? São 3 dias em que a gente deixa a quaresma para trás e entra nas festividades da Páscoa. É uma preparação, né? Sim, né, exatamente. Padre? E assim, essa preparação para os cristãos, assim, como é em jejum, como o cristão pode se preparar durante esse tempo quaresmal? Nos explica. Sim, eu vou dar um panorama geral. E aqui, mais uma vez, agradeço porque até para os nossos católicos não há um esclarecimento mais preciso sobre os tempos litúrgicos, né? Sobre a quaresma e outros tempos litúrgicos. E também para outras pessoas que não frequentam a igreja, mas que podem, nos escutando, podem entender. A quaresma é um tempo litúrgico, é um tempo da igreja em que a gente celebra os mistérios da nossa fé com um aspecto diferente, por exemplo. Quaresma não é Páscoa, Quaresma não é Natal. Todo o ano a gente celebra Nosso Senhor Jesus Cristo, né, com, vamos dizer assim, facetas diferentes da sua vida, do seu mistério, né? Mas assim, é sempre bom a gente esclarecer porque a quaresma ou outros do Natal, o que é que é apresentado para nós ou como as pessoas tendem a viver mais o tempo do Natal? É mais numa dimensão comercial, né? Quer dizer, o que é que aparece para nós no Natal em geral? É Papai Noel, é arte de Natal, muita compra. É pisca-pisca, muito consumo, né? Papai Noel, etc. E o principal, né, vivenciássemos bem essas 3 realidades, essas 3 práticas, nós faríamos uma boa quaresma. Ou seja, chegaríamos à Páscoa com o coração, né, tranquilo, sereno. E, de fato, o que é a oração? A oração é também a meditação do texto, são as novenas, essas práticas que a gente já conhece. Mas eu costumo dizer
E, infelizmente, a maioria, talvez, do nosso povo vive mais essa prática decorada, ou que está aí, que é apresentada pela televisão, né? Mas a oração, Graziele, quem nos escuta, a principal oração é a oração pessoal. É o diálogo que você precisa ter com Deus. É verdade. Isso é formidável. Ele precisa nos ouvir, né? Exatamente. Quando a gente aprofunda essa experiência, a nossa vida se transforma. Eu dizia ontem na missa no sítio, por sinal, um abraço e um alô pro pessoal do sítio. O pessoal do Riachão na escuta aí. Olha, o pessoal do Riachão, Iranusa, ele deve estar na escuta, disse que está ouvindo o nosso programa. Então, assim, eu dizia ontem na comunidade, nós precisamos, como seres humanos, carentes, do nosso dia a dia, a gente precisa conversar com pessoas, desabafar, né? Dizer das nossas necessidades, das nossas dores. Quantas vezes a gente não faz isso nos nossos relacionamentos, né, humanos, com um amigo, verdade. com um parente? E aí, nós temos alguém que é infinitamente mais do que um amigo, vamos dizer assim, que está no nosso dia a dia, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu sinto que muitas vezes falta em nós essa familiaridade com Jesus. Exatamente, né? Perfeito. É ter intimidade com Jesus. Porque muitas vezes a gente tem Jesus como uma entidade distante, né? A gente sabe que Deus existe, que é o nosso Pai, nosso Criador, mas a gente não tem Ele concretamente perto de nós. E Jesus está em nós, né? Está nos ouvindo, está nos acompanhando o tempo todo. Então falta muitas vezes essa familiaridade que se dá por meio da oração pessoal. Você pode, né, se concentrar com Jesus, com Nossa Senhora, por meio das orações que a gente faz, o texto, por exemplo, mas aquela oração pessoal, deixa as coisas de lado, deixa tudo de lado e vai orar, né? vai se concentrar. É claro que isso precisa ser permanente, né? Quem faz 5 minutos de oração pessoal por dia já é um bom começo. Mas quando a pessoa se acostuma, 5 minutos é muito pouco. Ela vai querer meia hora. E muitas das vezes, assim, até no decorrer do dia, tá andando e tá pensando, tá conversando com o Senhor, né? Porque, assim, eu sou mãe e eu sei das necessidades dos meus filhos. Mas quando a mais velha, que é mais entendida, pede, é diferente. Exatamente. Né? Muitas das vezes a gente sabe, mas não, depois. É quando ela chega, mamãe, tô precisando disso. Mamãe, isso aqui, ó, mamãe. É diferente, é a mesma coisa com o Senhor. Ele quer nos ouvir, Exatamente. Ele sabe. Aí, muitas das vezes, as pessoas falam assim, o Senhor já sabe. Justamente, o Senhor sabe. Mas nós das precisamos falar. É uma necessidade nossa de conversar, de desabafar. E aí entra um detalhe importante nessa questão da oração pessoal, que é o diálogo, não é? Eu sei que Deus já sabe das minhas necessidades, então eu vou ficar na minha. Não há diálogo, não há interação, não é? E nós precisamos dessa interação com Jesus, né? Então, uma das práticas da Quaresma, a oração, que eu acho que nós, católicos, e também de outras religiões cristãs, precisamos aprofundar. Porque é essa experiência pessoal e profunda com Jesus que nós teremos um melhoramento de vida muito grande. Inclusive para enfrentar todas as realidades que nos circundam, principalmente aquelas mais difíceis. Por que muitos de nós, talvez, na nossa sociedade, vivem tão angustiado e às vezes com um probleminha tão pequeno a gente se desespera? É a serenidade da alma. E essa serenidade da alma se dá pela oração, principalmente. A oração, ela dá uma visão ampla para nós. Uma pessoa orante, ela não é desesperada. Ela confia. Ela espera. Ela tem paz. Né? Ela tem paz. Inclusive diante da Senhor, morte. E o Senhor vai direcionar. Porque assim, não é só entregar e descansar. É entregar e prestar atenção, porque o Senhor dá sinais de como resolver aquele problema, né? Exatamente. Quando você entrega, acalma o seu coração, os mínimos detalhes você consegue ter a solução. É uma interação permanente. Porque às vezes a gente faz a sua oração pronto. Não, é permanente. Como o nosso relacionamento humano, né? Na sua casa, por exemplo, com seu esposo, seus filhos, você tem um relacionamento permanente. E um detalhe, nos momentos bons, nos momentos difíceis. Eu sempre digo, por exemplo, às vezes algumas pessoas dizem, não, eu vou para a missa quando eu estiver com vontade, ou eu não estou muito bem, eu não vou para a missa. Olha, com relação a Deus, com relação à oração,
nós sempre temos motivações para estar com Deus. Por exemplo, eu agradecer. Eu estou muito bem. Eu estou sem nenhuma aprovação, nenhuma dificuldade, ou pelo menos muito pouca dificuldade. Estou numa fase muito boa da minha vida e tal. E aí? Agradeça. Mantenha a amizade com Deus na base do agradecimento. Puxa vida, eu estou com muito desafio, estou com muitas provações, muitas dificuldades. Suplique, peça a Deus, peça força. Peça aquilo que você quer, mas acima de tudo, peça a força, a iluminação. Outra característica da oração, a intercessão. Né? Pedir pelos outros. Então, assim, nós não temos desculpas de não estarmos com Deus. Em qualquer circunstância, Deus tem vez na nossa vida. Com certeza, sim. Quando a gente mora distante dos nossos pais, a gente quer visitar. Mesmo que não seja para pedir, né? Porque às vezes, quando nós estamos com aflição, a gente vai à casa do Senhor para pedir. Mas não, a gente tem que ir para visitar o Senhor e a casa dele, né? Exatamente. A nossa casa também é a casa dele, mas tem um templo que nós precisamos. Exatamente. Estar constantemente. Nós cristãos, Graziela, tem gente que diz, eu rezo em casa, eu rezo no meu canto. Você pode e deve rezar sozinho. Cada um de nós mantém a nossa individualidade. Mesmo você casada, a palavra de Deus diz que os casados são uma só carne, mas você continua mantendo a sua individualidade. Tem coisas da sua vida que é só você e Deus. Não é verdade? Todos nós temos esse lado do pessoal, da individualidade. Mas assim, embora eu possa e devo rezar sozinho, no meu canto, na minha casa, eu preciso compartilhar a minha vida cristã com os meus irmãos. Senão isso é egoísmo. O próprio Deus se apresenta para nós em comunidade. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O que é isso? 3 pessoas num só Deus. É comunhão de pessoas. Então nós precisamos prestar o nosso culto a Deus em vida comunitária, em comunidade. Mas o papo tá bom, e eu queria adiantar uma outra prática da Quaresma, que é a questão, a primeira foi essa que nós já refletimos, que é a questão da oração, e principalmente a oração pessoal. Uma outra prática quaresmal importante é a questão da caridade. A caridade que está muito ligada à penitência, que já é a outra prática quaresmal. A penitência, que pode ser o jejum, né? Eu vi que alguém se interessou de saber sobre o jejum. O jejum é apenas uma modalidade de fazer penitência, que é muito antigo, né? Os nossos pais sempre faziam, né, jejuns, e que tem o seu valor humano, físico e o seu valor espiritual. Mas assim, aquilo que eu renuncio na Quaresma, ou seja, a minha penitência, por exemplo, na questão da alimentação, eu renuncio isso e mais aquilo. Aquilo que eu economizo nos meus gastos, ou até outra coisa que não seja de alimentação. Se eu tenho um espírito um tanto consumista, né? E muitos de nós temos. Então, na Quaresma, eu não vou comprar nem isso nem aquilo. Eu vou economizar. Essa economia eu vou aplicar na caridade. Entendeu? Então, eu vou dar uma cesta básica, eu vou dar um remédio a uma pessoa. Enfim, oportunidades de caridade nós temos ao extremo, né? Na nossa cidade ou em qualquer lugar. Então, a penitência, que é sempre a renúncia daquilo que você gosta, não é? O sacrifício é você renunciar livremente, alegremente àquilo que você gosta. E que tem, eu costumo dizer, dupla finalidade ou resultados, né? Quando você faz uma renúncia, você mostra para você que você é capaz de ser equilibrado, não é? de renunciar, não é? Livremente, alegremente, a algo que você gosta. E espiritualmente também, né? O jejum, por exemplo. Porque nós temos, infelizmente, uma prática de alimentação muito desregrada muitas vezes. A gente come na hora que quer enfim, não temos um equilíbrio na alimentação. E aí, muitas vezes, até adquirimos certos problemas de saúde por causa de uma alimentação desregrada ou até
avantajada, né, com muita coisa. Então, o jejum, a penitência, ela vale numa dimensão humana, material e também espiritual. O jejum, ele é muito focado na quaresma, mas a pessoa pode fazer sempre que desejar, não é? O jejum, o que é um dia de jejum? É você ter uma refeição completa. Por exemplo, de manhã, se você quiser, ou sentir uma extrema necessidade, porque às vezes tem gente que tem problema de saúde e não pode fazer, ficar muito tempo sem comida. Então, toma um café limpo ali, alguma coisa muito simples. E no almoço você tem a sua refeição completa. Mas também não é para exagerar, mas é uma refeição completa. E o resto do dia a mesma coisa. Mantenha-se no líquido, porque o líquido ajuda muito a nós. E ali pelas 6 horas, ali na hora da janta, se você sentir a real necessidade, também por questão de saúde, de novo, algo muito simples, que não quebre, né, o jejum. E um dia de jejum não mata ninguém. Pelo contrário, ajuda muito. E assim, se faz, porque geralmente a gente cresceu, tem que jejuar, na sexta-feira, menino, tu não vai comer carne, né? E já, aí faz assim, tipo, fica sem comer, mas muitas das vezes faz o jejum, mas não entrega ao Senhor, né? E tem que entregar ao Senhor, tem que ter uma oração, porque só ficar sem se alimentar eu acho que não, que não tem que nenhuma realidade. Não é só ficar sem o alimento, é ter o espírito de penitência. Porque você pode, por exemplo, deixar de comer e estar mal-humorado porque não está comendo. Então, porque quando a gente era criança, tudo devia com raiva que os pais não podem comer isso, não vai comer. E assim, não tinha um diálogo, porque hoje as coisas são mais abertas, né? Sim. Tem a internet, tem as redes sociais, tem o meio de informação, né? Antigamente não, antigamente jogava para os adolescentes, crianças, assim, não pode, mas não explicava o porquê, não conversava, não tinha uma oração, o antes, o depois, então ficava algo muito vago, né? Exatamente. Né, padre? É tanto que esse tipo de prática, assim, de cima para baixo, de uma exigência, assim, sem explicações, que vale para todas as orientações dos pais, né? O pai diz para o filho, não faça isso. A gente sabe que uma criança, por menor que seja, ela já tem, né, uma lucidez bastante das coisas. Principalmente hoje com as redes sociais. Mas se o pai ou a mãe diz para um filho, não faça isso, não. Por quê? É importante explicar por quê. Então, meu filho, olha, hoje é quarta-feira de cinzas. Nós vamos jejuar. Mas por que jejuar? Eu estou com fome. Então explica. É uma maneira de fazer sacrifício, de lembrar de Jesus que passou 40 dias de jejum, se preparando, né, para... É verdade. Porque um sentido da quaresma é esse, exatamente, a gente se configurar com Jesus, que passou, né, um longo tempo de penitência, enfrentando os demônios, para poder estar firme e fiel ao Pai, né? Então, os dias obrigatórios de jejum e abstinência de carne são quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão. Às vezes algumas pessoas acham que nas sextas-feiras da quaresma é obrigatório. Não é obrigatório. Mas é uma prática muito comum para muita gente. Quiser, né? Muita gente não come carne, por exemplo, nas sextas-feiras. Então, tudo bem. Mantém uma tradição, né? Mas o sentido mesmo e a eficácia do jejum, da penitência, é o espírito. O porquê que eu estou fazendo isso. Para que eu estou fazendo isso. E não encarar apenas como um cumprimento de regra. Não é? Cumprir a regra pela regra não ajuda muito na espiritualidade. Não é? Não ajuda. Fazer por fazer ou por obrigação. É a mesma coisa de um pai de família determinar coisas em casa e o filho manter só por manter. Birrento, né? Raivoso. Não. Se é uma coisa que eu preciso fazer, eu vou fazer com gosto, com determinação, com zelo, não é? Por amor, né? E por amor. Muito bem. Então a quaresma, como eu falei, tem essas 3 práticas que são fundamentais para a gente viver. É claro que hoje, com a modernidade, com as redes sociais, a gente também faz uma reflexão, porque o mundo vai evoluindo, né? Tem certas pessoas que
tem problemas de saúde, não tem como deixar de comer, né? Então não tem jejum para aquela pessoa. Mas o jejum pode ser, e é muito da comida, mas o jejum pode ser de muitas coisas. Hoje, né? Hoje nós temos, eu já escutei muitas reflexões, também de colegas padres, de diretores espirituais, sobre o jejum das redes sociais. Esse é pesado. Porque não é, porque você, porque hoje... não é você, nós temos uma grande vantagem. A evolução nos ajudou muito, a tecnologia, com relação às redes sociais. Nós não saberíamos mais viver, vamos dizer assim, sem as redes sociais, né? Sem o celular, sem o WhatsApp, sem o Instagram. O WhatsApp, pelo menos, eu não consigo hoje viver sem ele. Já deu vontade de eu não ter WhatsApp, né? Eu acho que eu teria uma paz muito grande. Mas a funcionalidade da vida hoje depende do WhatsApp. Eu me lembro quando eu estudava psicologia, e às vezes eu abusava, eu vou deixar esse WhatsApp. Mas não tinha como. Todos os seminários, todos os grupos da faculdade estavam pelo WhatsApp. Como era que eu ia deixar? Mas assim, existem maneiras e possibilidades de a gente fazer o jejum das redes sociais. Tem gente, por exemplo, que cancela o Facebook na quaresma, cancela o Instagram, exatamente para ter um tempo a mais para você mesmo, né? Tá certo, você podia até deixar ativado, mantendo o autocontrole, né? Por exemplo, eu vou abrir o meu Instagram só 1 hora por dia para ver as notícias, ver o que postaram, curtir o que eu preciso curtir e tal. Mas não ficar nessa dependência exagerada, né? Minha irmã, ela já fez. Eu sei que teve um dia, menino, que eu tava doida pra falar com ela. E eu mandava mensagem. Isso foi o dia todinho. Aí eu, no ano de Deus, o que aconteceu com Maiara? Ela disse, depois a gente conversa. Eu não posso. Ela disse, entendi. E assim, é muito difícil, porque a gente, todas as informações, às vezes a pessoa tá aqui, bem pertinho, mas manda um WhatsApp. Exatamente. Às vezes está na mesma casa. Tem vez que eu tô na sala, o marido tá no quarto e a gente conversa, mas é assim. Então, assim, veja, essa questão da penitência, do autocontrole, vale para muitas coisas. O jejum, como eu disse, é uma modalidade tradicional e que ainda funciona hoje de penitência, de sacrifício. Mas existem muitas maneiras de a gente fazer sacrifício. Eu considero a nossa sociedade uma sociedade muito escrava das vontades, né? Eu sinto isso, olhando para mim, olhando para todos que estão ao meu redor, nós somos meio que incapazes de dizer um não para aquilo que a gente está querendo naquela hora. Nós somos imediatistas, muitas vezes egoístas, e não conseguimos esperar um pouco. E eu costumo dizer que só nós, seres humanos, somos capazes de esperar. Né? Eu dizia ontem lá no sítio, na missa, né? Você está aqui diante de um pire de doce de leite gostosíssimo, né? E é muito bom. Mas você pode dizer, eu vou esperar 1 hora para saborear este doce. É uma penitência. Uma coisa simples, mas é uma penitência. Mas isso vale para tudo, vale para os vícios, né? Por exemplo, do álcool ou de qualquer uma outra droga lícita, né? E também para as ilícitas. Isso vale para o comportamento em si, né? Tem gente que tudo que pensa quer fazer. Quer ir para ali, quer ir para lá, quer ir para um bar. Por que você... somos escravos das nossas vontades, né? Então, eu acho que nós precisamos refletir mais sobre essa questão do autocontrole, da autodisciplina. E eu costumo dizer que a escravidão existe hoje, e a escravidão das vontades. Às vezes a gente confunde a liberdade. Eu sou livre para fazer isso, eu sou livre para fazer aquilo. Você é livre mesmo ou você é escravo? Porque quando você diz, eu quero e faço, eu quero e faço, então você está sendo escravo do seu gosto, das suas vontades. E o homem maduro, humanamente e espiritualmente, é aquele que tem disciplina. É engraçado que a gente vê um detalhe nesse sentido, agora nessa questão dos vestibulares. Esses adolescentes, muito jovens, que de escola pública, etc., passam em vestibular. Agora mesmo aconteceu de uma menina aqui de Cajazeiras passar
no vestibular. Eu fiquei, assim, encantado porque aqui no sertão, parece-me que escola pública passar em medicina em primeiro lugar na USP. Você sabe o que é a USP? É a maior faculdade da América, né, do Sul. E em primeiro lugar. Mas aí vai olhar o histórico da área. Ela tem a disciplina, ela tem estudo. Todas as pessoas que passam em concurso, todas as pessoas que chegam lá, não é só uma inteligência intelectual, né? É disciplina. É disciplina. As pessoas que não têm disciplina, elas não conseguem chegar bem na autoestima. Né? Chegam mal, muitas vezes. Se perdem no caminho, né? Exatamente. Porque tá em um caminho, aí aparece alguma coisa, aí tira o foco. Aí se desvia do caminho. Aí para voltar já é mais complicado. Exatamente. Teve uma rede social, padre, que eu excluí ela, porque a gente também tem que ver o que está nos fazendo mal. Exatamente. Eu vi que ela estava me fazendo mal, em questão, se eu ficasse um momentinho, eu ia ali resolver alguma coisa, aí eu já pegava o celular e entrava nessa rede social. Exato. Aí eu disse, meu Deus, não. Quando eu olhava, o dia já tinha passado. A gente perde muito tempo em rede social. Eu cancelei o meu Facebook, porque eu tinha o Facebook e o Instagram. Então, se você tem Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, um bocado de coisa, você não vive mais. Não sobra tempo não no vive real, mais. Não. Exatamente. Não sobra tempo para o real. Você vai verdade. ficar só no virtual. Então é preciso ter uma autodisciplina para poder focar naquilo que realmente importa. Esse é um dos problemas da tecnologia, mas eu digo que é uma coisa positiva também, porque vai obrigar você a manter o foco e a disciplina. Então, voltando aqui um pouco para falar sobre a quaresma. Nós temos um leque muito grande de coisas a fazer no sentido da penitência, da renúncia, né? Da caridade, mas olhando para as redes sociais, a penitência, a renúncia vale muito. Então, assim, eu acho que cada pessoa que nos escuta pode refletir sobre essa questão, quem é católico, quem tem certa espiritualidade, pode focar nesse tempo quaresmal nesse sentido. O que é que eu posso fazer como penitência? Uma penitência que não me deixe triste. É claro que a gente vai ficar sentido porque está acostumado, sei lá, a comer carne todo dia, a comer doces, isso, aquilo. São umas práticas mais comuns, não é? Mas, assim, a penitência, ela ajuda o homem a crescer espiritualmente. Agora, tem uma palavra que é uma realidade da quaresma. Eu falei da oração, jejum, caridade, mas existe uma parte da quaresma que fala muito, que a gente precisa muito refletir, que é a conversão. A palavra conversão, ela não é muito estranha para nós, mas ela precisa ser bem entendida e bem vivenciada. Porque o cristão, independentemente de qual religião, ele é convidado por Jesus à conversão. A nossa salvação se dá exatamente por aí. O que é a conversão? É uma mudança de vida permanente. É um amadurecimento humano e espiritual permanente. Nós não podemos dizer para nós mesmos que a conversão é uma coisa de um momento único. Por exemplo, eu podia dizer aqui, né, para todo mundo, eu estou convertido, meu povo. Eu sou um convertido. E amanhã fazer as mesmas besteiras, os mesmos pecados, as mesmas burradas, e demonstrei que eu não estou convertido. Porque a conversão, ela é contínua. Ela é contínua. Então, assim, se eu hoje digo para mim mesmo, eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais aquilo, de ruim. Porque a conversão é a mudança de uma vida ruim para uma vida na graça de Deus, né? É sair das trevas para a luz, é sair, né, de uma vida de fofoca para uma vida de caridade, né? Falar em fofoca é um tema que cai bem na quaresma, né? Depois a gente pode até refletir sobre isso. Mas então, conversão é uma das palavras-chave da quaresma, que nós somos convidados, como eu disse, a olhar para dentro de nós, refletir sobre as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras malditas muitas vezes, e as nossas atitudes em geral, que não ajudam a nós espiritualmente, que não ajudam o outro. Uma das maneiras que eu falo é a fofoca. A fofoca, diz o Papa Francisco, é terrorismo. O fofoqueiro, ele joga a bomba
né? E foge. E foge. O terrorista é isso, né? Ele joga bom. Se bem que tem alguns terroristas que são suicidas, né? Mas assim, a fofoca, ela é uma tragédia na nossa vida. Agora, eu sempre digo nas missas, nas reflexões que faço, a fofoca só é boa, entre aspas, né? Só é gostosa quando eu estou falando do outro. Já prestou atenção que quando a gente está fofocando, a gente fica até com aquela alegria interior? Quando a gente sabe de uma notícia ruim, de um acontecimento assim, a tendência é correr para comentar, descaridosamente. E às vezes aumenta. Porque quando você faz um comentário sobre uma situação social, né? Enfim, sobre uma situação familiar, que é um comentário normal, ninguém vive sem fazer algum comentário. Mas a fofoca é aquela que você maldosamente vai articulando, né? Então, assim, sair da vida de fofoca para uma vida mais comedida, né? O controle da língua. Tá aí, o jejum da língua. Seria uma ótima para a quaresma, o jejum da língua. Seria o melhor jejum. O melhor jejum. Opções, aqui tem opções de jejum para ninguém falar que eu não posso deixar de comer que eu tenho um problema, mas posso deixar de falar da vida do outro. Que é uma prática muito comum entre nós. Anderson, tem alguma mensagem aí? Tem aqui nossos ouvintes na companhia do programa. Boa tarde, me chamo Beth. Quero parabenizar aqui o padre pela entrevista. E também, oi padre Cleides, estou te ouvindo, estou aqui na escuta, boa sorte com o seu trabalho. Essa mensagem é de Selma. Joana também, boa tarde a todos. Excelente entrevista do padre Cleides aí, Graziela, as mensagens dos nossos ouvintes. Vamos para os nossos patrocinadores. Vamos, não podemos esquecer deles, né? Estamos aqui com a lista, Hortifruti, aí Sabor da Terra, trabalhando os com delivery nos sábados aqui em Marisópolis. O telefone é o 981805770. Inscrições abertas para os cursos de atendente de farmácia e manutenção de celular. Para maiores informações, pelo telefone 981359337 e também as peças da Romanel. Você encontra com Gilvaneide Gomes. Adquira já aí suas peças da Romanel pelo telefone 98155-3338. Açaí do T-Rex. O açaí do T-Rex fica aí em Souza, no Trudon Park. E você pode estar fazendo os pedidos pelos aplicativos Quero Delivery e o iFood. E também pelo contato 98107-8521. Quer uma renda extra? Faça parte da equipe Troféu da Topware. Mara Gomes, líder da Topware. Você pode estar fazendo o seu cadastro. Telefone 981235748. Anderson, coloca isso no seu pedido aí embaixo. Porque eu fiz Então aqui a gente já falou disso. E também não esquecendo aí de Mabelle e companhia, né? Depilação e massagem. Também aqui agora parceira do programa, né? E o mercado de... Também. E agradecer também ao supermercado do Pai Luiz, né? Pela parceria de hoje aqui também no programa. Eu quero entender tudo da Somos teus filhos. E é uma Vai honra. prosseguir, mesmo assim, eu já... Você falou com uma vez sobre a questão de se pode dançar. Sim, é um dos mitos, né? Então, vamos lá, pessoal, para os mitos e verdades. Padre, teve uma pergunta aqui. Existem vários mitos. Um deles é que se durante a quaresma não se pode dançar, assoviar, rir, pois estaríamos, colocar assim, tripudiando o sofrimento de Jesus. E teria pena. Assim, antigamente, né, a pessoa falava, não pode dançar, não pode, porque é mito, é verdade, desrespeita ou não. Veja, o tempo da quaresma é um tempo penitencial, é um tempo de introspecção, de interiorização, né, nossa, sempre em sintonia com Jesus, sofredor, Jesus penitente, mas como eu disse no início da nossa conversa, sempre em vista da Páscoa.
A alegria vem depois. Na verdade, a nossa vida aqui na Terra, como diz a Saulo Rainha, é um vale de lágrimas. Tanto que eu digo às vezes para as pessoas, olhe, quando você estiver sofrendo, tendo provações, é um bom sinal. Espiritualmente é. Porque é sinal que você está sendo discípulo de Jesus. Nós temos uma cultura de que o sofrimento, as provações, é associado ao castigo. E não é, nem sempre é. Por exemplo, uma pessoa muito boa, não faz mal a ninguém, está sofrendo tanto, uma doença terrível. Que castigo essa pessoa está tendo? Então, assim, e a gente olhando para Jesus, a gente vai ver como o sofrimento é um mistério, é um grande mistério. Por que Deus tão bom escolheu esse caminho para Jesus e escolhe para nós? O caminho que leva ao céu é estreito, como diz o próprio Evangelho. O caminho que leva à perdição é largo, né? Espaçoso. Ou seja, voltando, o tempo da quaresma é um tempo penitencial, de introspecção, interiorização, etc. E, portanto, euforias perde a vez nesse tempo, né? Bebedeira. Exatamente. Antigamente não se caçava, tinha o pessoal do sítio, né? Não fazia caça, não matava os pássaros. Mesmo tendo aquela... Eu acho assim que antigamente existia mais respeito. Mais respeito. Hoje assim tudo pode, isso é mito, mas assim se você for avaliar, né, é uma forma de respeito. Não é se você for assobiar, dançar alguma coisa que o Senhor vai castigar, mas é uma forma de respeito, porque quando nós vivenciamos o luto, a gente não vai fazer esse tipo de coisa, né? Exatamente. Então assim, é a mesma coisa. Esse é o momento de respeito, de reflexão, né? Exatamente. Nas sextas-feiras, na Semana Santa, por exemplo, a gente já se deparou muitas vezes em paróquias, por onde andamos, Sexta-feira da Paixão. Todos somos cristãos. Aí tem uma festa, sei lá, dançando terrível. Eu me lembro do meu formador que ele dizia nas missas, vocês teriam coragem de dançar diante do cadáver, diante do caixão do seu pai, da sua mãe? Você estaria ali contrito, né? Choroso, saudoso, etc. Então, nós estamos celebrando a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro, a gente sabe que Ele já ressuscitou, mas a igreja nos convida a refletir, a lembrar e a celebrar esse gesto que Jesus teve por nós, que foi de doar a vida por nós. Então, nós nos sensibilizamos com a morte de Jesus. É tanto que a cruz, para nós, não é motivo de condenação. Pelo contrário, a cruz, ela é redentora. Por que nós não escondemos a cruz? Por que nós mostramos a Jesus crucificado? Porque é o sinal do cristão. Foi por aquele sinal que ele me salvou. Foi por aquele gesto que ele me salvou. Então, assim, existem esses beats, essas coisas, mas eu acho que hoje esquecemos muito de vivenciarmos nos detalhes o tempo quaresmal. É um tempo de penitência, sim. É um tempo de guardar, de manter a sintonia com Jesus penitente, em vista da Páscoa sempre. Tá certo? Vamos lá. Sim, Padre, uma dica, não sei se poderia ser uma dica, mas uma boa ideia, eu vou colocar, seria vocês aqui pegar um programa, né, Anderson, de um texto, vocês não teriam esse interesse, porque é muito interessante aqui a rádio, tanto tem o ao vivo, que vocês podem escolher ser pelo Instagram da paróquia, né, e também tem as vias de rádio, o website. Seria muito interessante. É uma ótima ideia. Um a gente texto, pode amadurecer, né? não é? Então, eu pensei assim, eu vou dar essa dica, essa ideia, porque eu acho que seria muito bacana a gente, quanto mais, né, mostrar ao mundo. Vamos amadurecer, é boa ideia. Mais alguma coisa aí, Anderson? Alguma pergunta? Agradecer a participação da galera aqui no nosso Instagram. Agradecer aqui a Alain Paraíba, Erasmo dando aqui boa tarde. Quem mais está aqui na companhia? Givaneide, está aqui na escuta, boa tarde, paz e bem. Cícero Diego está aqui também assistindo ao programa. Quem mais está aqui? Thalita Michele, Vaneide Pedrosa, Ricardo Fagner, Renata, Maiara está aqui também na transmissão, Diana, Elias,
Beth e Lara também na companhia. Souza, Risonete Souza, né? Ao contrário o nome aqui. E quem mais na companhia? Doce no Pote, né? Blog do Silvano Dias está aqui também na companhia. Alex, Cláudia e Lohane Lopes. Todos aqui pelo nosso Instagram. Então, padre, tem mais alguma coisa que o senhor queira deixar aqui para o pessoal, para os ouvintes? Certo, nós estamos chegando finalmente, né? Então, eu vi que tinha uma perguntinha sobre a questão do aleluia sim. na quaresma. Isso. Veja, eu acho que todos já entenderam mais ou menos a natureza, a índole da quaresma, esse tempo penitencial, e que a gente não expressa, não externa muito a alegria, porque nós estamos num clima de introspecção. Então o aleluia, o aleluia quer dizer basicamente louvor a Deus, né? Prestar louvor a Deus. Então, na quaresma a gente evita o aleluia, porque nós estamos nesse tempo mais orante e penitente. Inclusive, uma das orientações nas liturgias é de não bater palmas, né? Não tem glória, por exemplo, nas missas. O momentinho, como é? Mais 10 minutos, se quiser pegar. Pronto. Tá voltando. Para prosseguir. Então, nós orientamos a não bater palmas nas missas. Não tem glória. As missas da quaresma, aqui é interessante falar um pouquinho sobre o que aparece nos ritos da quaresma, né? Primeiro, a cor litúrgica, né? Quem acompanha a liturgia sabe das cores, né? As cores que a gente usa, elas não são assim por acaso, elas têm um significado, né? Pronto, é bom, São já. 4 cores básicas da liturgia, né? O verde, que é o do tempo comum, sempre no tempo comum é o verde. O vermelho, a gente celebra os mártires, né? E o Espírito Santo, Pentecostes, os mártires para lembrar o sangue, né, dos mártires. O branco é a solenidade na Páscoa, que é um tempo festivo, a gente celebra o branco. O Natal também. E o roxo a gente celebra porque a cor roxa ela deduz, né, mais tristeza, mais introspecção. Então, quaresma e advento, nós celebramos o roxo. Não tem glória na quaresma, não tem um aleluia. É uma liturgia mais ponderada, né, mais simples, mais penitencial também. Embora a gente sabe que nos domingos sempre celebramos a ressurreição de Jesus, mas dando ênfase a esse lado mais penitencial. Tá certo? É um tema muito bom, né? Assim, até Sim, porque sim. nós estamos vivenciando e tem vários outros assuntos que, assim, eu quero já conversar aqui com o senhor, deixar firme uma nova oportunidade, porque tem questões de dízimo, mas já é outros assuntos, né? E esse assunto da quaresma, no momento, foi o que a gente colocou em pauta, que nós estamos vivenciando. Tem mais alguma coisa, assim, mais alguma informação? Não, eu só quero agradecer a oportunidade de ter estado aqui com vocês para bater esse papo a respeito da quaresma, que é o tema de agora, do momento. Agradecer pela oportunidade de esclarecer, embora seja 1 hora, mas se torna pouco quando a gente vai, não é, dialogando. A gente vai conversando, vem perguntas, mas vem foi dúvidas, né? Foi um programa, 1 hora muito boa, muito agradável, na companhia de vocês e na companhia dos nossos telespectadores, não sei como dizer, né, os que estão acompanhando pela internet. Nosso povo lindo. Os internautas. Um grande abraço para todos. Vivam bem esse tempo da quaresma. Vivam bem a espiritualidade, a fé. Nós não somos felizes sem a fé. Né? A grande ilusão do ser humano é excluir ou viver a fé somente quando me interessa. Né? Ter Deus como um paliativo, né? Às vezes, segunda opção. a gente tem Deus quando eu precisar. Só que Deus eu preciso o tempo todo. Com certeza. Nós não podemos separar a nossa vida cotidiana da vida espiritual. Né? Eu sempre digo isso para o pessoal nas missas, nos domingos principalmente. Né? A semana está ligada ao domingo. Eu vou para a missa agradecer a semana, eu vou para a missa pedir perdão que eu fiz na semana. Então, assim, Deus está em mim o tempo todo o tempo. E eu estou diante de Deus o tempo todo o tempo.
Mesmo quando tropeço, eu estou diante de Deus. Né? E muitas das vezes assim, padre, às vezes a gente faz alguma coisa e se envergonha de até pedir perdão ao Senhor. E isso não pode acontecer, né? Interessante, Graziela, né? Olha como é interessante a interação sua. Realmente, ter vergonha de pedir perdão a Deus é uma das coisas mais tristes do pecador. Porque o demônio, ele quer, eu já li um pouco sobre isso, o demônio ele quer exatamente isso. Porque o pecado em si, por mais grave que seja, Deus é sempre misericordioso. Às vezes, o ser humano foca muito no pecado e se envergonha dele, se envergonha de Deus, ou seja... Mas o que não pode acontecer, como eu disse, é o que o demônio quer, é o afastamento de Deus. Eu fiz isso, fiz aquilo, Deus não gosta mais de mim, Deus não me perdoa mais. Então você vai... se afastando mais e mais. Você vai se autodestruindo, porque se você vai se afastando de Deus, você vai se afastando da luz. Você vai se afastando da vida. Qual é o remédio para o pecado? É a graça de Deus. E a graça de Deus só está nele. Então, não se pode ter vergonha. Não se pode ter medo de Deus e de pedir perdão a Deus. Deus, e é engraçado isso, Deus está mais próximo, ou quer estar mais próximo do pecador, do que mesmo daqueles que estão já na amizade dele. Aliás, Jesus diz isso no Evangelho. Né? Eu vim para os pecadores e não para os justos. Né? São os doentes que precisam de médico e não os bons. E às vezes a gente não entende por que Deus veio, porque Jesus disse que eu estou junto dos pecadores, eu quero estar dos pecadores. Ele é a salvação, ele é o remédio. Então o pecador não pode ter vergonha de Deus. Talvez seria interessante ter vergonha do mal que faz, mas de Deus não. Deus está sempre de prontidão para acolher, perdoar e levantar o pecador. Isso é muito importante. Foi bom você lembrar isso. Não, é muita coisa que está se passando na minha cabeça, mas o tempo é pouco e vai ter outra oportunidade em nome do Senhor. Vamos falar mais um pouquinho aí dos nossos patrocinadores, agora só uma vez. Vamos falar aqui. Assim, porque são perguntas que esse pessoal que está aqui nos ajudando quer uma renda extra, faça parte da equipe troféu da Topware. Mayra Gomes, líder da Topware, você pode estar fazendo o seu cadastro pelo telefone 98123 5748. Agradecer também ao supermercado Pai Luiz aí, também hoje aqui nos ajudando. Mabel e Companhia, depilação e massagem. Você vai procurar em Mabel. Temos também o açaí do T-Rex. O açaí do T-Rex fica localizado em Souza, no Trudon Park. E você pode estar fazendo os pedidos pelos aplicativos Quero Delivery e o iFood. E também pelo contato 98107 8521. E você encontra as peças da Romanel aí com Gilvaneide Gomes pelo telefone 98155-3338 e inscrições abertas para os cursos de atendente de farmácia e manutenção de celular. Para maiores informações, 98135-9337. Então, padre, gostaria de lhe agradecer. Foi rico, foi muito rico nessas informações. Tanto eu como todos os ouvintes, a gente precisava e precisa escutar sempre. Muitas das vezes passa despercebido, muitas das vezes o esquecimento, a correria, o que eu posso, o que eu não posso. Então, foi rico para a gente esse momento. Muito obrigada, que o Senhor abençoe infinitamente cada dia de sua vida. Meus ouvintes queridos, muito obrigada. Primeiramente, agradeço a Deus. Segundo a vocês, a toda a equipe, a Anderson, toda a Web Rádio, que o Senhor abençoe. Fique na paz.